Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro EGAF11 da Ecoagro Gestora. Mas antes da gente começar a leitura propriamente dita do relatório de janeiro, que trata dos dividendos pagos em fevereiro, lembrando que esse fundo é um daqueles que mais atrasa, ele lançou esse relatório no último dia do mês de fevereiro, aí você vai perguntar, por que tu só trouxe hoje, Adriano? Demorou foi muito, porque tinha alguns outros que estavam na fila, né? Então por isso a gente tá trazendo só hoje, mas ele lançou no dia 29 de fevereiro, uma semana atrás. Então, começando com os dados importantes sobre o fundo. Lembrando que esse fundo é base 100. É importante dizer isso porque vários fiagros são base 10 e facilita mais as coisas. São base 10 que normalmente tem mais cotistas, que tem maior liquidez. Esse fundo não é esse caso. O dividend yield dele está de estúpidos 18% e esse fiagro não tem problemas, como vários outros estão tendo no momento. No momento a gente tem mais de 20 fiagros na bolsa. Desses 20, eu acho que tem uns 8 pelo menos com algum tipo de problema, pelo menos. Então esse é um dos que não tem problema. O P sobre VP dele está 0,96. A partir desse vídeo aqui, eu não vou mais falar sobre o preço atual, o valor de mercado e o valor patrimonial. Eu vou dar só o P sobre VP. Você vai dizer, por que isso, Adriano? Exatamente porque tem muita oscilação de mercado e aí distorce muito isso de um dia para o outro. Mas o P sobre VP fica mais ou menos próximo. Não varia tanto, só varia se houver um aumento muito grande, uma queda muito grande do valor. Isso normalmente demora mais tempo. Como o P sobre VP dele está 0,96, ele está com 4% de desconto, indicando que pode ser um bom momento de entrar no fundo. Mas a gente vai ver alguns detalhes importantes que ele traz nesse próprio relatório, que são coisas que basicamente eu digo com outras palavras mais simples. E ele floreou mais, enfeitou mais e trouxe aqui nesse relatório. Vou mostrar aqui para vocês o que ele fala nos comentários do gestor. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 310 milhões, contando com 31 ativos. E o número de cotistas dele é de praticamente 13 mil cotistas, 12.900 cotistas, o que dá uma liquidez diária dele de 1 milhão, o que não é uma liquidez diária, para mim, não é muito boa. O ideal para mim é a partir de 2 milhões, pelo menos 1,5 milhão, mas a partir de 2 é o ideal. Ele ainda tá deixando a desejar, mas ele não tem uma quantidade de cotistas muito alta, né? Os fiagros mais queridos, digamos assim, da nossa bolsa, normalmente eles já estão beirando os 100 mil cotistas, os fiagros. E ele aqui ainda tá pouco, né? Com uma quantidade pequena. O último dividendo distribuído por ele foi um dos mais baixos dos últimos tempos, mas ele é um fundo 100% indexado ao CDI, o que mostra claramente a Selic afetando os rendimentos do fundo. Esse valor que eu estou falando para vocês agora, de R$ 1,07, são os rendimentos do mês de fevereiro, que vão ser pagos agora no mês de março. Então já estão sendo afetados com a queda da Selic, que também aconteceu no mês de janeiro. E esse valor equivale a um yield de 1,12%, o que é o yield, digamos, padrão atualmente dos fiagros que estão sem problemas. Basicamente é isso. Tem alguns com problemas que estão até maior do que esse. Por quê? Exatamente porque eles perderam muito valor da cota, e aí, como tem a questão do dividend yield, para quem não sabe, é inversamente proporcional à cota. Quando a cota cai muito, o dividend yield acaba subindo. Então 1,12, 1,10 é o valor do dividend yield médio mensal desses fiagros que estão sem problemas. Então tá ok nisso, mas no mês passado tinha sido muito melhor, diga-se passagem, no mês de fevereiro. Exatamente o dividendo que foi distribuído a partir desse relatório aqui. Vamos entrar agora na leitura do relatório. A gente tem aqui um resumo das principais movimentações da carteira do fundo no mês de janeiro. Ele vendeu 2 ativos, Agrodinâmica e Casa do Café, num total de 2,2 milhões e adquiriu um novo ativo de 5 milhões, que ele não diz qual é aqui, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. O patrimônio líquido a gente já falou da quantidade dos ativos, 31 ativos. Ele também tem exposição em 13 estados, ou seja, ele é bem diversificado em termos geográficos, além de ter 13 culturas, então ele também é bem diversificado em termos de culturas. Aqui ele fala sobre a questão do anúncio de dividendos que foi feito em fevereiro, que foi pago em fevereiro também, mas que se refere a esse relatório de janeiro. Ele fala que pagou R$ 1,28. Você viu que nesse mês, agora de março, ele vai pagar R$ 1,07. Teve uma queda de 21 centavos aí, uma queda bem expressiva. Esses 1,28 eles pagaram consumindo 6 centavos que estavam em resultado retido, ou seja, reserva que o fundo tinha. E essa reserva encerrou o mês de janeiro em 35 centavos. A gente ainda tem que esperar o relatório do mês de fevereiro para ver se houve consumo de novo da reserva ou se ele só distribuiu o que ele recebeu no mês de fevereiro. Só quando sair o próximo relatório, que como eu falei, ele normalmente lança muito atrasado, ou ele lança mais ou menos no final desse mês de março ou início do mês de abril. Então se a gente conseguir bater a meta de views desse vídeo, ou seja, 300 views, porque a gente está pedindo 300 views para fiagros, a gente traz novamente. Então, se você quer ajudar a gente a bater essa meta, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, principalmente de deixar o likezão, que é muito importante para aumentar o engajamento e trazer mais views para o vídeo. E se puder, deixe seu comentário dizendo aqui qual é o fiagro que você possui. Você possui o EGAF11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a exposição?
produção, qual outro Fiagro você possui na carteira? Me diga aqui nos comentários para ajudar em aumentar esse engajamento, aumentar a quantidade de views. Não esqueça de deixar o like. E se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva agora. Mais uma vez, isso aqui só para confirmar a importância de você participar aqui. Então, dos comentários dele, eu destaquei muito esses comentários exatamente porque tá acontecendo muito isso aqui, né? Aí ele fala, a mídia tem sido muito prolífica, ou seja, tá falando muito. Como diria o Tite, fala muito, fala muito. E aí acontece o quê? Os investidores que não têm uma habilidade, ele diz isso, uma habilidade para separar essas teses dos Fiagros mais resilientes, ou seja, os mais resistentes, dos menos resilientes, tem gerado uma pressão vendedora, ou seja, muita gente querendo vender as suas cotas dos seus Fiagros. Exatamente, uma forte pressão vendedora na classe como um todo, ou seja, em todo o mercado de Fiagro. E essa pressão foi majorada, foi aumentada pelas calls de saída de algumas casas de research, ou seja, nem são somente os investidores qualquer, são também as casas de research que estão apontando para sair. E fora isso, tem alguns influenciadores com pouco conhecimento, eu não me incluo nessa aqui porque eu não fico indicando você sair do mundo de Fiagros, de jeito nenhum, e aí esses influenciadores com pouco conhecimento, eles estão atuando como arautos das desgraças no agro, né? Tem um influenciador aí, que eu acho engraçado ele falar, né? Ele fala muito que o problema não é o agronegócio não é problema, o problema é o Fiagro. Se você acompanha o canal dele, você já deve estar sabendo que eu tô falando aqui, né? Ele fala sempre isso. Apesar dele não dizer para você não comprar Fiagro, com essa propaganda negativa, ele praticamente está indicando você não ter nenhum Fiagro na sua carteira. Não deixa de ser isso, no final das contas. Eu não faço essa coisa não, viu, pessoal? Dizendo que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro, nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação, de nenhum FIINFRA. Eu passo informações para vocês, passo o número para vocês, e aí fica por sua conta. Você sair ou entrar naquele fundo, Fiagro, ação, etc. Sempre é você que é o responsável por isso. Eu só tento ajudar você a tomar a sua decisão, mas não tomo por você. Você que toma somente sozinho. Aí o que ele diz? Depois de dizer arautos da desgraça no agro, tanto esse pessoal que indica essas calls para sair das casas de research e esses influenciadores, eles causam um cenário turbulento no meio dos Fiagros, no mercado dos Fiagros, e isso causa o quê? Um efeito manada em massa de saída. E o nosso Fiagro, em particular, também tem sofrido na sua cotação cai na bolsa. Tá caindo na bolsa por causa disso. Mas não é só ele, né? Basicamente são todos os Fiagros, até os bons Fiagros que não tem nenhum problema, estão com cotações baixas. Vários Fiagros abaixo de 9. Fiagros que até um ano e meio atrás, mais ou menos, estavam valendo 10,50, agora valendo abaixo de 9. Caíram muito. Antes estavam com P sobre VP de 1,10, 1,15, até 1,20, e agora estão sobre VP 0,95, 0,96 e por aí vai. Como esse aqui que tá 0,96. Agora os com problemas, claro, que estão 0,90 ou menos. Essas turbulências fazem parte do agro. De tempos em tempos, uma região aqui ou outra acolá sofrem quedas de produção devido à estiagem, ou seja, falta de chuva ou excesso de chuvas. É normal o agro passar por períodos como este, é normal. Não será a primeira e nem a última vez. Nós da Ecoagro, como líder em estruturação e operações securitizadas do agro, sabemos como ninguém navegar neste mar de águas agitadas. Ou seja, estão dizendo que eles são os cara. Eles são os cara que eles sabem tudo e se tá na mão deles, não tem erro. Eu acho também exagero, mas isso é só minha opinião. Nosso Fiagro está muito saudável, isso é importante dizer. Não apresentou nenhum alerta nas nossas exposições, que continuam resilientes, e afirmando que esses eventos climáticos não vão impactar a nossa carteira. No ano de 2024, a carteira do fundo se encontra integralmente alocada, todos em títulos indexados ao CDI. E eles vão continuar seguindo essa estratégia. Vamos lá, agora ele cita o seguinte, que no mês de janeiro eles receberam juros de 4 CRAs, só que aqui ele fala amortização, é estranho isso. Não sei se foi erro de digitação, mas era para ter juros aqui. Uma coisa é juros, outra coisa é amortização. Amortização é do principal, não tem nada a ver com pagamento de juros, mas ele colocou isso aqui e tá considerando mesmo isso aqui como se fosse juros, tanto que na conta dele deu 19 centavos. Eles receberam 582 mil e desses 582 mil, que equivale a 19 centavos por cota, estão incluindo esse que eles colocaram a amortização da Goplan. Você vê que dessa forma ele tá dizendo pra gente basicamente é o seguinte, que o fundo não recebe todo mês de todos os devedores, como vários outros Fiagros. Alguns recebem trimestralmente, alguns semestralmente, alguns até anualmente. Então, das 31 operações dele, eles receberam juros de apenas 4. Os outros 27 não pagaram nesse mês de janeiro. E tá falando do relatório do mês de janeiro, apesar de a gente estar em março. Saiu agora o relatório de janeiro, praticamente, uma semana atrás. Então, ele vai falar novamente aqui com mais detalhes como foram as questões das vendas e das compras dele nesse mês. Ele vendeu Agrodinâmica, um valor de 1.100.000, era uma taxa de CDI mais 5%, e a Casa do Café, 1.100.000 também com CDI mais 5%. E comprou esse Fiagro DC Goplan, que não é um CRA, gastou 5 milhões nessa aquisição aqui em CDI mais 5% também. Foi só um giro da carteira,
aqui no final das contas, porque tudo com a taxa igual, não teve um ganho de taxa nem nada, simplesmente eles venderam 2 milhões e 200 e compraram 5 milhões. Aqui novamente eles falam sobre a questão da carteira do fundo, como é que tá 94% do patrimônio alocado, tem 6% ainda em caixa, basicamente é isso. Aqui tá meio confuso, mas isso aqui é o caixa dele, 19 milhões em caixa, pelo que eu tô entendendo aqui, e a taxa média do fundo como um todo é CDI mais 4,89%. Aí ele fala também sobre quem é a maior exposição do fundo, é a CRE nativa com 9%. O ideal, pessoal, é sempre no máximo ter 5%, para estar mais diversificado possível. Um devedor no máximo devendo 5%. Esse aqui tá 9%, não tá legal, mas eles estão tentando diminuir. A segunda maior exposição é o CRA da Cotribá Cargill, 8,61%. Aqui a gente vê uma lista dos devedores do fundo, e a gente vê basicamente que são 31 devedores diferentes. São 31 ativos, ele mostrando aqui, ó, confirmando, na ativa 9,04. Essa linha verde aqui era o que tinha no mês de dezembro, e essa verde escura é o que tá no mês de janeiro. 8,61 em Cotribá Cargill, a gente já tinha visto, e as duas maiores depois dessas duas são a Pantanal com 5,91, a Toagro com 5,53. A partir da Café do Brasil tá ok a diversificação, 4,37. Aqui temos a carteira do fundo, eu dei uma ampliada aqui para facilitar a leitura. Aqui nós vemos a lista dos devedores, que a gente já viu lá em cima, com os respectivos percentuais. A gente vê aqui o segmento de atuação, a maioria é revenda, você tá vendo aqui claramente isso. Aqui temos as taxas, eu marquei pra gente as taxas maiores, tem uma indexada ao dólar aqui, né? Ele até falou lá em cima que era 100% indexado ao CDI, mas tem essa dólar aqui, mas essa dólar ele considera 0%, eu não entendi por que 0% se tá com quase 3 milhões do patrimônio líquido comprado nessa posição de dólar aqui. É dólar mais 9% ao ano. E eu marquei as, digamos, as taxas mais high yields, que são essa da Supply 2, 6,50, da Agrofito, 5,60, CDI mais 5,60 e da Espaço com CDI mais 5,75. Mas essas outras 5 não são baixas, viu? Diga-se passagem. Eu só tô marcando essas que são as mais exageradas, digamos assim. Mas nenhuma aqui é também estupidamente alta, porque se você vê que tem alguns fiagos com alguns devedores com CDI mais 9, CDI mais 10, CDI mais 12. Esses são bem estourados mesmo. Esses aqui são high yield, mas não são ultra high yield, digamos assim. E aqui a gente tem os percentuais da carteira atrelada a esses devedores. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar a gente a bater a meta de 300 views e trazer mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro no início do mês de abril. E se você não ativou o sininho, não esqueça, ative o sininho para assistir assim que o vídeo sai, porque assistindo assim que o vídeo sai, você ajuda a gente a aumentar o engajamento, o YouTube distribui mais pessoas e a gente bate essas metas com maior facilidade. É isso aí, valeu, até a próxima. Fui!